Muito boa tarde. E aí, galerinha? Tô aqui só pra gente resolver mais uma questãozinha no plantão do Carnaval de legislação penal extravagante. Vamos resolver mais um probleminha agora da Polícia Civil de Goiás. Prova realizada no último dia 5 de fevereiro de 2017. A oportunidade em que pude estar na cidade de Goiânia ministrando um aulão para você que estava lá nos acompanhando ao vivo. Você que fez a prova de delegado de polícia de Goiás, foi uma honra para mim estar com vocês na véspera da prova. Vamos agora comentar mais uma questão que caiu na prova de Goiás, tá? E que é um tema certo em prova CESP, tá bom? Vamos comentar um assunto que é batata na prova do CESP. Em legislação penal extravagante, não tem como a gente imaginar uma prova de delegado de polícia, de agente escrivão de Polícia Federal, de agente de Polícia Rodoviária Federal também é muito comum, que é o crime, que é a Lei 8.137, tá bom? A Lei 8.137 de 1990 é uma lei que certamente vai estar presente na sua próxima prova CESP. É a lei que trata dos crimes tributários, né? Crimes que atentam contra a ordem tributária. E os artigos que mais caem dessa lei, né, em concursos, nós estamos falando ali do artigo 1º. Tá, o artigo 1º, inciso 1º ao 5º, né, você tem que dominar muito bem. E eu falo isso, pessoal, porque inclusive eu vou até comentar isso. Ontem eu estava presencial aqui em Fortaleza, comentando com os alunos, e os alunos curiosos para saber, professor, como é que eu faço para estudar melhor a legislação penal extravagante? E eu dei algumas dicas, né? Se tiver alguém que estava presente ontem na nossa aula presencial, lá no Júris Escola Jurídica, pode falar aí como é que vocês acharam. Foi bacana, né, pessoal? E aí eu tenho aqui na minha mão uma obra que eu recomendo muito para estudo da legislação penal extravagante. Vou mostrar aqui para vocês, né, que é o livro da editora Juspodium, que é o LECRIM, né, o Legislação Criminal para Concursos, do Fábio Roque, do Nestor Távora e do Rosmar Rodrigues Alencar, que é juiz federal lá em Alagoas. O Fábio Roque também, juiz federal na Bahia, e o Nestor Távora dispensa comentários, né? Muito bem. Pessoal, então nesse livro é engraçado, é bacana, porque na primeira página, quando a gente está aqui vendo, ó, não sei se vai dar para vocês perceberem, ele tem aqui a lei de crimes tributários, né, crimes contra a ordem tributária, aqui a partir da página 207, ela mostra numa tabelinha, esse livro é muito bom por conta disso, ele mostra qual que é a incidência nos concursos dos artigos da lei que mais caem. E aqui a gente pode perceber que o artigo 1º, como eu falava agora para vocês, é um artigo que tem uma incidência de 40% nas questões de concurso que versam sobre crimes tributários. Então, 40% das questões que versam sobre esse assunto são afetas, dizem respeito ao artigo 1º. E dentro dessa temática do artigo 1º, o que é que o senhor pode me dizer, professor? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Aproveitar que o livro está aqui com a gente, vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 1º. O artigo 1º, pessoal, em suma, ele vai definir para nós, né, quais são os crimes quais são as condutas que constituem crime contra a ordem tributária. E aí ele elenca em 5 incisos quais são essas condutas. Eu não vou perder tempo aqui lendo para vocês quais são essas condutas, mas apenas dizer que existe um entendimento jurisprudencial muito importante aqui nesse tema, que é a súmula vinculante de número 24, né? E se é vinculante, é óbvio que é do STF, né? Porque tem gente que pensa assim que súmula vinculante do STF, professor, é uma redundância, né? Porque súmula vinculante só do STF, tá? Não vai cair naquela besteira, né? Todo mundo conhece aquela piadinha, né? Aquela piadinha das súmulas, né? O camarada chega pro professor e diz que tá detonando nos estudos, já conseguiu memorizar todas as súmulas. Aí o professor pega e pergunta para ele, certo, e as vinculantes? Aí o aluno responde, vínculo do STF ou do STJ? É óbvio, né, que o cara tem que estudar mais, porque se ele está na dúvida se a súmula vinculante é do STF ou do STJ, ele tem que melhorar um pouquinho mais ainda. Mas é isso, pessoal. Dentro das súmulas vinculantes, a gente tem a de número 24, em data de 2009,
que diz que só se configura crime tributário, crime material contra a ordem tributária. E aí quando ele fala crime material contra a ordem tributária, essa súmula ela é bem específica em dizer que é previsto no artigo 1º, inciso 1º ao 4º da Lei 8.137 de 90. Então, o que é que a súmula quer dizer? A súmula quer dizer que qualquer crime desses que esteja no artigo 1º, inciso 1º ao 4º, ele só se configura após o lançamento definitivo do tributo, que é um procedimento administrativo tributário do fisco que constitui o crédito tributário em favor do Estado, em favor do fisco. Então, quando a pessoa está sonegando imposto, ela responde pelo crime de sonegação fiscal. No entanto, ela só vai ter essa conduta configurada como crime após o fisco proceder a um procedimento chamado lançamento definitivo tributário. Que aí vocês sabem muito melhor do que eu como é que funciona, vocês que estudam direito tributário, eu odeio, né? Eu não sou muito, na verdade eu não sei nada de direito tributário. A única parte que eu dou uma olhadinha é nessa da Lei 8.137, que faz parte do meu objeto aqui de estudo, quando eu ministro aula de legislação penal extravagante, tudo bem? E aí o que é que o CESP costuma cobrar? O CESP costuma cobrar isso, ele pergunta para você sobre a incidência da súmula vinculante número 24. Então, cuidado. Quando for uma questão de crimes tributários, lembre-se, apenas do artigo 1º ao 4º configura-se a incidência da súmula vinculante número 24. Mas, professor, o senhor falou que o artigo 1º ele tem 5 incisos. Qual é o inciso que ficou de fora? Foi o 5º. E o inciso 5º é muito fácil, eu vou até mostrar aqui para vocês qual é a conduta. A conduta do inciso 5º é a conduta de negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Alô, Saber Mais Direito, que honra para mim, obrigado pelo compartilhamento e pela presença que sempre abrilhanta as nossas transmissões. Um grande abraço pro meu amigo Dalmo, aí na pessoa do Dalmo Saber Mais Direito, está crescendo cada vez mais e certamente estaremos juntos nos próximos aulões. O Dalmo está promovendo um aulão maravilhoso que eu vi agora para o concurso de analista e técnico da Justiça Federal da 2ª Região, TRF2. E aí você que é do Rio de Janeiro, ó, cola nesse cara aí que vai ter o aulão, vai ser top, só com o professor estourado lá, né, uma parceria dele com o apoio do SERS aí na véspera do concurso de analista e técnico judiciário do TRF da 2ª Região. Grande abraço, Dalmo, muito obrigado aí pela presença. Então, pessoal, dizia que a súmula vinculante número 24, ela incide apenas no artigo 1º, inciso 1º ao 4º. No caso do inciso 5º, esse crime de negar, olha só, negar ou deixar de fornecer a nota fiscal quando obrigatório, ou então fornecê-la em desacordo com a realidade, ou seja, aquela nota fiscal que diz que o camarada consumiu 300, mas ele consumiu 1.000, por exemplo, né, para poder ser recolhido um imposto a menor. Então essa conduta é a mesma coisa. Pois bem, no caso desse crime, não incide, eu repito, não incide a súmula vinculante número 24, de modo que nesse caso, resta configurado o crime, ainda que não esteja concluído o processo de lançamento definitivo tributário naquele caso. Tudo bem, outro crime que já caiu em prova de CESP, prova da Polícia Federal 2013, prova de delegado de polícia. Nesse caso, caiu o crime de descaminho. Cuidado, a jurisprudência já é pacífica no sentido de que o crime de descaminho é crime formal. Não precisa de resultado para que seja configurado o crime de descaminho, tá bom? Então, como não precisa de resultado, ele se configura como crime formal, não incide também no caso do descaminho. Eita, bicha linda, vem cá, dá um abraço aqui. Manda um alô pro pessoal, Vitória, vem cá, bicha linda. Então, no caso do descaminho também não incide, pessoal. Não incide a súmula vinculante número 24. Ficou claro? Deu para compreender? Então vamos dar uma olhadinha como é que caiu na prova de Goiás e também eu vou fazer uma questão que caiu na prova de Pernambuco, só um item, vou resolver só um item para vocês virem como é que esse tema tem sido cobrado pelo CESP nos seus concursos, tá? Então a prova de delegado de polícia 2017, Polícia Civil de Goiás agora foi realizada no dia 5 de fevereiro. A questão dizia o seguinte: considere os seguintes atos praticados com o objetivo de suprimir tributo. O primeiro ato, 1. Marcelo prestou declaração falsa às autoridades fazendárias. É aquele cara que sonega imposto quando vai fazer a declaração de ajuste do imposto de renda. Aquele cara que diz que teve uma despesa com saúde de 1 milhão e ele teve uma despesa de 100 mil.
Então aquele cara está cometendo um crime de sonegação fiscal. Muito bem, professor, esse crime é material? É sim, é material e incide aí a súmula vinculante número 24. Para que eu possa configurar essa conduta delituosa, eu preciso ter o procedimento de lançamento definitivo tributário, todo ele perfeito, para que aí sim possa estar configurada essa conduta. O segundo caso, Hélio negou-se a emitir, quando isso era obrigatório, nota fiscal relativa a determinada mercadoria. Então o Hélio negou o fornecimento de nota fiscal. É o crime que a gente vê sendo cometido em todo tipo de lugar de estabelecimento comercial que aí não se preza, acaba não prestando as devidas, não emitindo nota fiscal do serviço ou então da mercadoria que é vendida. Nesse caso, é um crime formal, ele já está configurado, muito embora não esteja perfeito o procedimento de lançamento tributário definitivo. Então, nós temos aqui um caso que não incide a súmula vinculante número 24. E no terceiro caso é o Joel. Joel deixou de fornecer nota fiscal relativa à prestação de serviço efetivamente realizado. Da mesma forma, nos termos do artigo 1º, inciso 5º da Lei 8.137 de 1990, esse crime é um crime formal, não incide a súmula vinculante número 24. Aí vamos ver as perguntas que ele faz aqui. Nessas situações, conforme a Lei 8.137, entendimento do STF, para que o ato praticado tipifique crime material contra a ordem tributária, será necessário prévio lançamento definitivo do tributo em relação a que conduta? Apenas a conduta primeira que a gente falou, que foi a do Marcelo. Então apenas a conduta do Marcelo, que foi aquele cara que prestou declaração falsa ao fisco, ali eu preciso ter todo o lançamento definitivo tributário perfeito, que seria então a alternativa B. Marcelo apenas seria o caso. Tudo bem, pessoal? Essa foi a questão da Polícia Civil de Goiás. Mas do mesmo jeito, eu me lembro muito bem, aproveitando que o Dalma acabou de voltar para nossa live, Dalma, eu me lembro muito bem, meu caro, que na prova da Polícia Civil de Pernambuco, eu dei essa dica aqui no aulão. No aulão eu dei essa dica, Dalma, e foi muito legal, porque os alunos no pós-prova cumprimentaram a gente muito bem. Falaram, pô, professor, foi muito massa. O senhor falou lá sobre a súmula vinculante 24 e tinha um item da prova que era perfeito, ele idêntico ao que o senhor tinha mencionado. E como é que era esse item? Era o item da questão que dizia o seguinte, ó. Um item de uma, eu vou fazer só esse item, tá bom? Em que ele diz assim, ó. Para o STF, haverá crime contra a ordem tributária ainda que... Eita! É o Nico. Vem cá, Nico. Vem cá para o povo te ver. Vem, bicho lindo. Oh, bicho fofo. Só para a gente finalizar aqui, pessoal. Para o STF haverá crime contra a ordem tributária, ainda que esteja pendente o recurso administrativo que discuta o débito... Eita, fugiu. Era a vitória. Então, repetindo, pessoal, mais uma vez, só para a gente fechar. Para o STF, haverá crime contra a ordem tributária, ainda que esteja pendente de recurso administrativo que discuta o débito tributário em procedimento fazendário específico, haja vista a independência dos poderes? Não, né, pessoal? Ele está dizendo que, ainda que esteja pendente de recurso administrativo, ou seja, o procedimento não foi completo ainda, ele diz que configura-se sim o crime contra a ordem tributária. Beijo, papai. Então, ele está dizendo que se configura. Não se configura o crime material contra a ordem tributária. Pessoal, mas ele não falou que era material. Mas, pessoal, aqui a gente não vai fazer essa distinção. A questão diz, para o STF haverá crime contra a ordem tributária, ainda que esteja pendente de recurso? Não haverá. Por quê? Porque se tiver pendente de recurso, incide a súmula vinculante número 24... E aí eu não tenho configurado o crime contra a ordem tributária. No caso aqui, o item era errado, era falso, né? Eu tenho que lembrar disso quando for fazer a questão do CESP. Beleza, pessoal? Ficou claro? Eu queria só deixar uma última dica ainda sobre esse assunto, que o STF ele já veio relativizar um pouco a incidência dessa súmula, mencionando que imagina que o camarada comete o delito. Beleza, ele só nega o imposto, mas o tributo, né, de forma geral. Mas a polícia não pode sequer investigar. Aí é que tá. O STF ele já decidiu, tem informativo do ano passado, só não tem o número certo aqui, do ano passado, acho que é de janeiro, fevereiro, por aí tem informativo mencionando, é de janeiro a abril que teve informativo do STF, dizendo que a polícia pode sim investigar. Não há óbice a investigação policial por crime de natureza tributária
antes do lançamento definitivo, ainda que seja crime material. Não tem problema nenhum, né, Vitória? Por que não tem problema nenhum? Porque a atividade policial investigatória ela não está limitada à consumação do delito. Ela está limitada ao início da conduta, ao início, a consumação não precisa ela estar finalizada. Basta eu iniciar. E então, nesse caso, é possível, né, meu amor? Deixa o papai terminar. Então é isso, entenderam? A atividade da polícia investigativa, ela pode sim ser atuante quando ainda está pendente de recurso administrativo, quando o procedimento de lançamento... Vitória, não faça isso não, meu filho. Quando o procedimento de investigação ainda... quando o procedimento de lançamento ainda não está definitivo. Tudo bem? Beleza? Cuidado com esse entendimento acerca da atividade policial em relação ao crime de sonegação fiscal. Tudo bem? Entendido? Então, pessoal, era isso. Eu queria passar esse recado para vocês de crimes tributários. Muito em breve eu vou colocar esse material, um material bacana ó, que eu fiz ontem para minha aula presencial, ó, material todo bisurado. Eu vou colocar ele em breve. Ele tem 36 questões aqui. Eu vou colocar ele no meu site logo. Eu vou subir ele para o site. Tem 36 questões de legislação penal extravagante que caíram nos últimos 4 provas de delegado de polícia que foram aplicadas. Pernambuco, as 2 do Pará e a prova de Goiás, agora em 2017, de fevereiro. Então logo eu vou colocar, eu estou esperando só um tempinho para eu comentar, porque eu vou deixar ela toda comentadinha, item por item, todas as 36 questões. Esse material vai ser muito valioso para você revisar antes da prova, tá bom? Um grande beijo para todo mundo, queria só saber de onde vocês estão falando, pra gente poder mandar aquele alô. Primeira vez que assisto sua aula, gostei, muito obrigado aí pelo carinho. Cola aí com o professor que vai dar tudo certo nos seus estudos. Obrigado aí a Gisele Leda, muito obrigado, eu que agradeço aí a presença de todo mundo. Olha aí a galerinha do Rio de Janeiro, olha o carnaval do Rio de Janeiro bombando e o pessoal estudando, né? A Dani Moraes é de Olinda, outro carnaval também que estoura, né? Aí no Brasil, o carnaval de Olinda. A Gisele tá falando de Macapá, um grande abraço pessoal da região norte, né? Niterói, no Rio de Janeiro, a galera de Brasília também tá aqui, Rio de Janeiro, primeira vez assistida, muito bem. Gaivota, Santa Catarina, nem não conhecia essa cidade, viu? Muito obrigado aí pela presença, todo mundo que acompanhou a live do professor, primeira vez o pessoal de Recife, ó, queria deixar aqui minhas redes sociais, pra você acompanhar dicas, todo dia a gente manda dica de legislação penal extravagante aqui no Periscope, e essa é a segunda que eu tô gravando hoje, talvez eu gravo uma mais tarde à noite, tá bom? Mas resolvendo mais uma questão desse material, com 36 questões de penal extravagante, só de Teresina, um grande abraço para todos os piauienses, né? Um carnaval maravilhoso que tem, eu sei, é em Luiz Correia, lá na Parnaíba, né? O carnaval de lá parece que é muito bacana. Carnaval de praia, né? Do pessoal do Piauí. Então é isso, gente. Um grande abraço para todo mundo. Continuem aí a luta de vocês. Deixo aqui minhas redes sociais. É o @Prof. Vinícius Silva no Periscope, no Instagram. E a fanpage no Facebook é o Prof. Vinícius Silva. Cola que é sucesso com o Prof. Vinícius Silva. Vem comigo que o trem não para, né, pessoal? Um abraço.